Olá, bom dia a todos. É com imensa satisfação que estamos dando início a mais um painel tributário elaborado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Maurício Voltes dos Santos, vou tratar aqui dos aspectos atinentes à legislação tributária federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio vai tratar da legislação estadual e, por último, o colega André vai tratar da legislação previdenciária. Bem, no que diz respeito à legislação federal, o que nós temos de relevante nesta semana é que ontem, no dia 1º de abril de 2024, a Receita Federal abriu novamente o prazo para adesão ao programa do litígio zero. Previsto no edital de número 1/2024, a Receita está permitindo que os contribuintes que estão discutindo débitos no âmbito administrativo, ou seja, nas delegacias da Receita Federal e no âmbito do CARF, possam desistir desses processos e incluir esses débitos em programa de parcelamento. Então, nesse edital, a Receita Federal está permitindo que os contribuintes que estão discutindo débitos de até 50 milhões de reais por contencioso façam o parcelamento desses débitos. Nesse edital está previsto duas modalidades de parcelamento. Uma é concedida para aqueles débitos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. E a outra modalidade é prevista para aqueles débitos considerados de alta ou média com possibilidade de recuperação. No que diz respeito aos débitos irrecuperáveis ou de difícil recuperação, a Receita Federal permite que o contribuinte parcele esses débitos mediante uma entrada de 10% do valor consolidado, sendo que essa entrada ela é calculada após a aplicação de desconto das multas, dos juros e dos encargos legais. Essa entrada ainda ela pode ser parcelada em 5 prestações e o saldo remanescente ele pode ser parcelado em até 115 prestações. Ainda no que diz respeito a esses débitos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação, a Receita Federal permite que o contribuinte adere a uma outra modalidade, na qual onde possa ser utilizados créditos, prejuízos fiscais ou base de cálculo negativa. Nesse caso, então, o contribuinte ele pode parcelar mediante o pagamento de uma entrada de 10% após a aplicação dos descontos e ainda essa entrada é parcelada em 5 prestações e o restante o contribuinte pode quitar mediante a utilização de crédito prejuízo fiscal, sendo que essa utilização dos créditos ela fica limitada a 70% do saldo e os outros 30% remanescentes eles devem ser quitados em até 36 prestações. Ainda no que diz respeito a esse edital, quanto aos débitos considerados de alta ou média recuperabilidade, a Receita Federal ela permite que os contribuintes efetuem o parcelamento desses débitos, mas ela não concede nenhum desconto. Então, os débitos classificados nessa modalidade, eles podem ser parcelados mediante o pagamento de uma entrada, correspondente a 30% do valor consolidado, a qual ela deve ser paga em até 5 prestações também, e o saldo ele pode ser quitado em até 115 prestações. Ainda no que diz respeito a esses créditos de alta ou média possibilidade de recuperação, a Receita Federal também permite a utilização de crédito de prejuízo fiscal para quitá-los. Mas, nesse caso, ela exige o pagamento de uma entrada também de 30%, sendo esta paga em até 5 prestações, e o saldo sendo possível, então, o contribuinte quitar mediante a utilização de prejuízo fiscal. Também nessa hipótese, o contribuinte deve observar o limite de 70% do saldo a ser quitado. Os demais 30%, eles devem ser pagos em até 36 prestações. Ainda nesse edital, a Receita Federal também permite que aqueles contribuintes cujo o sujeito passivo ele seja uma pessoa natural, uma empresa de pequeno porte ou microempreendedor e tenham débitos em aberto junto à Receita Federal de até 60 salários mínimos, que corresponde a 84.720 reais, eles podem parcelar esses débitos, independentemente da capacidade de pagamento, mediante o pagamento de uma entrada de 5% do valor consolidado, a qual será paga em até 5 prestações, sendo que o saldo ele pode ser quitado mediante
mediante aplicação de desconto, sendo que nesses casos o desconto ele é aplicado não somente sobre a multa e o juro, mas também sobre o valor principal. Então, nessa situação, o contribuinte ele pode pagar a entrada sobre o valor total, 5%, e o restante ele pode pagar em até 12 vezes, sendo que o desconto será de 50% sobre o valor total da dívida, em 24 vezes, onde o valor do desconto será de 40%, em 36 vezes, onde o desconto será de 35%, ou em até 55 parcelas, onde o desconto será de até 30%. Então, o que diz respeito à legislação tributária federal que nós gostaríamos de comentar é quanto a esse edital de número 1/2024, e gostaríamos de lembrá-los, por último, que o prazo de adesão se iniciou ontem, então no dia 1º de abril, e vai até o dia 31 de julho de 2024. Então agora eu passo a palavra para o colega Luiz Antônio, que vai tratar da legislação estadual, e por último o colega André, que vai tratar da legislação previdenciária. Desejo a todos uma ótima semana e um abraço. Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA, vamos comentar algumas alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicadas na semana passada. Vamos começar pela prorrogação por 30 dias dos cortes dos benefícios fiscais do ICMS, publicados em dezembro de 2023, aqui no nosso Estado. Como resultado das negociações das entidades empresariais com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, foi publicado o Decreto 57.532, prorrogando de 1º de abril de 2024 para 1º de maio de 2024 a entrada em vigor dos cortes dos benefícios fiscais do ICMS realizados através dos decretos que foram publicados no mês de dezembro de 2023. Os referidos cortes de benefícios fiscais do ICMS, previstos nesses decretos, referem-se à exclusão, para fins de apuração do crédito presumido do ICMS, do fator de ajuste de fruição, o chamado FAF, tabelado. Desta forma, o FAF tabelado de 0,85% permanece válido até 30 de abril de 2024. A suspensão do FAF para diversos segmentos de produtos, inclusive para o benefício do crédito presumido do agregar carnes, fica estendida até 30 de abril de 2024. Também promoveram a revogação da isenção para as saídas de ovos e flores naturais, frutas frescas nacionais, saídas internas de leite pasteurizado dos tipos A, B e C, promovidas por estabelecimento varejista com destino a consumidor final. Elevação da carga tributária da cesta básica de alimentos, passando de 7% para 12%. Assim como a revogação de diversos itens desse benefício fiscal da cesta básica. E majoração da carga tributária nas saídas internas dentro do Rio Grande do Sul, de carnes de gado, aves e de suínos, de 7% para 12%. E ainda a revogação da isenção para as saídas de maçãs e peras a consumidor final. Revogação também da base de cálculo reduzida nas saídas internas de erva mate e a revogação da isenção nas saídas internas de pão francês e ainda a própria massa congelada destinada ao preparo do pão francês. E a criação também do depósito no Fundo de Reforma do Estado como condição para a fruição da isenção prevista no inciso 8º, a linha A, do artigo 23
do livro 1 do regulamento, é bem complicado assim mesmo, para as operações com mercadorias classificadas na posição 3808 da NCM. Essa NCM inclui diversos insumos agropecuários que permaneceram com a isenção, mas que agora estão sujeitas ao Fundo de Reforma do Estado. Em decorrência deste ato do governador do Estado de prorrogar por 30 dias a entrada em vigor desses cortes de benefícios, os contribuintes podem continuar fruindo os benefícios fiscais tal como previstos no regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul até 30 de abril de 2024, sendo que, nesse período de 30 dias, os contribuintes devem ficar atentos para os desdobramentos das negociações entre as entidades e o governo estadual, assim como para os reflexos das alterações nas atividades fiscais das empresas e aumento da carga tributária a ser paga pelos consumidores gaúchos. Outro assunto diz respeito aos contribuintes enquadrados no regime especial de fiscalização do Estado, chamado REF, que foi incluída nas disposições do regulamento do ICMS para fins de crédito do imposto a necessidade de comprovação do efetivo pagamento para a admissão do crédito fiscal na escrita do contribuinte, na hipótese de pagamento na ocorrência do fato gerador efetuada por contribuinte submetido ao chamado REF. Essa exigência já era prevista em nível de pagamento antecipado do ICMS, nos termos do artigo 46, inciso 1F do livro 1. Porém, faltava incluir nas disposições regulamentares, para fins de aproveitamento do crédito ICMS, o que agora foi feito pela Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul. Também tivemos a prorrogação até 31 de dezembro de 2026 dos créditos fiscais presumidos do ICMS concedidos aos contribuintes que destinarem valores à qualificação da infraestrutura de pavimentação e acesso asfáltico no âmbito do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico do Estado do Rio Grande do Sul, o chamado PIA-RS. As empresas que financiarem as obras de pavimentação asfálticas em rodovias estaduais que liguem os municípios de Ibirubá a Santa Bárbara do Sul, de Fortaleza dos Valos, a Cruz Alta e de Não Me Toque a Colorado, mediante repasse de recursos próprios, ao Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos municípios do Alto Jacuí e Alto da Serra do Botucaraí, o Comaja. Por último, temos as alterações das disposições sobre a emissão de nota fiscal eletrônica, de conhecimento eletrônico, de manifesto de documentos fiscais eletrônico, de nota fiscal de consumidor eletrônica, de conhecimento de transporte eletrônico e outros serviços. O decreto 57.514 promove a revogação da denegação da autorização de uso de notas fiscais eletrônicas, de nota fiscal de consumidor eletrônica, de conhecimento de transporte eletrônico, assim como estabelece o momento em que o manifesto de documentos fiscais eletrônico deve ser emitido e encerrado, e ainda outras disposições sobre esses documentos fiscais. Então, eram essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá promover a publicação ou informação das alterações na área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.
Bom dia a todos. A Receita Federal emitiu nota informando que está oferecendo a oportunidade de regularização do pagamento de contribuição previdenciária antes do início dos procedimentos de fiscalização. Na operação Falso Simples, serão encaminhadas em torno de 16 mil comunicações para empresas optantes do Simples que deixaram de recolher corretamente a contribuição previdenciária devida. O fisco identificou empresas que declaram indevidamente a condição de optante pelo Simples Nacional na GFIP, o que pode ensejar falta de recolhimento de contribuição previdenciária. As inconsistências se referem ao ano calendário de 2020. Os avisos de autorregularização contêm o demonstrativo das inconsistências apuradas e estabelecem o prazo de 60 dias para que as contribuições sejam recolhidas ou as declarações sejam retificadas. E na semana passada, a Receita Federal, através de soluções de consulta, trouxe sua interpretação para algumas dúvidas trazidas pelos contribuintes acerca da retenção previdenciária de 11%. Uma delas diz respeito aos serviços de instalação e manutenção elétrica. Esses são considerados serviços de construção civil, submetendo-se à retenção relativa à contribuição previdenciária quando contratados mediante cessão de mão de obra ou empreitada. Já os serviços de montagem, instalação, reparo e manutenção de instalações, máquinas e equipamentos, sujeitam-se à retenção previdenciária somente se contratados mediante cessão de mão de obra. Cabe destacar que a legislação traz algumas situações especiais em que essa retenção não deve ser aplicada, como ocorre quando a prestadora de serviços é optante do Simples Nacional e não está enquadrada no anexo 4 da Lei Complementar 123 de 2006. Em outra solução de consulta, a Receita Federal esclareceu que os serviços de consulta médica prestados mediante cessão de mão de obra estão sujeitos à retenção previdenciária de 11%. Nessa mesma solução de consulta, a Receita Federal trouxe um outro entendimento importante. Na hipótese de a empresa prestadora de serviços de consultas médicas, mediante cessão de mão de obra, estar inscrita no Simples, a retenção dar-se-á somente em relação aos fatos geradores ocorridos depois de se processarem os efeitos da exclusão da empresa do regime do Simples Nacional. Isso em razão de que é vedada a opção pelo Simples Nacional às empresas que prestam serviços mediante cessão de mão de obra. Caso a empresa esteja inscrita no Simples Nacional, ela estará sujeita à exclusão desse regime. A Receita Federal também interpretou que a participação nos lucros e resultados paga a diretor estatutário não empregado não está abrigada pela Lei 10.101, que instituiu a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados das empresas. Portanto, eventual valor pago a esse título a diretor não empregado deve ser considerado como base tributável para fins de imposto de renda e INSS, e, se for optante, também do Fundo de Garantia. Também, através da solução de consulta, a Receita Federal informou que o tratamento tributário do pagamento a título de intervalo interjornada não foi modificado com a entrada em vigor da Lei 13.467, ou seja, da Reforma Trabalhista de 2017. O valor pago pela supressão total ou parcial do horário de intervalo do empregado, seja intervalo interjornada ou intrajornada, integra a base de cálculo do imposto de renda na fonte e das contribuições previdenciárias. Com essas informações, encerramos o painel tributário da CCA Bernardon dessa semana. Obrigado a todos pela atenção.